Bom, galera, primeiramente eu quero que vocês observem o seguinte. Vocês reparem que a lâmpada que nós iremos utilizar na nossa experiência, ela é de 42 watts, tá vendo? Tá aqui, ó, é uma lâmpada de 42 watts, ok? E de 220 volts, beleza? Então, fazendo o cálculo desses 42 watts dividido aqui por 220 volts, conforme nós podemos ver aqui do lado aqui, nós teremos aqui uma corrente de 0,19 amperes, tá? Ou basicamente 190 miliamperes, ok? Essa potência que traz aqui é aquela potência errônea que às vezes os fabricantes dizem, né? É uma lâmpada de 42 que se assimila a uma de 60. Na realidade não existe isso, ou é 42 ou não, ok? Então essa lâmpada aqui, ela é uma lâmpada de 42 watts específico, beleza, galera? É uma lâmpada do tipo halógena de 42 watts. E nós podemos observar o seguinte, eu tenho aqui um sistema trifásico, tá? Conforme vocês podem observar, eu tenho aqui a fase R, S e T, tá? E dessas três fases aqui, beleza? Nós vamos montar o nosso circuito conforme eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Nós temos aqui então uma lâmpada ligadas aqui entre uma fase e outra, tá? Nós vamos ter essa lâmpada ligada nessa fase aqui e nessa outra aqui, e aqui nós temos uma outra lâmpada que vamos ligar nessa fase e nessa fase aqui, beleza, galera? Para poder ficar elucidado melhor para vocês, é conforme esse desenho aqui do lado nós podemos ver a distribuição aqui das três lâmpadas nessas três fases, ok, galera? Então, é essa experiência que nós iremos fazer. Iremos ver qual é a corrente, primeiramente, somente dessa lâmpada, qual a corrente somente dessa lâmpada e qual a corrente dessa lâmpada. E iremos verificar que conforme vamos colocando mais lâmpadas aqui, a corrente vai aumentando nas fases, beleza? Vamos então para a nossa experiência? Vamos lá. Bom, então, conforme falei com vocês, vamos colocar aqui a nossa primeira lâmpada, né? Essa lâmpada aqui de 42 watts. Vamos colocá-la aqui. Pronto, ok? E vamos agora colocar o nosso alicate amperímetro aqui na escala de 20 e vamos medir qual a corrente que eu tenho aqui circulando por essa lâmpada, ok, galera? Então vamos colocá-la aqui, ó, o alicate amperímetro aqui e vamos medir a corrente que temos aqui nessa lâmpada. Temos ali, ó, 0,18 amperes, beleza? Tá, temos que levar em consideração as perdas, ok? Mas nós temos uma corrente aqui nessa lâmpada, nessa fase aqui de 0,18 amperes, tá? Agora vamos verificar que nessa fase aqui também teremos os 0,18 amperes também, 0,19 amperes, tá? Olha lá, 0,19 amperes, conforme nós calculamos, beleza, galera? Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos desligar essa lâmpada, ok? E vamos colocar agora essa outra lâmpada aqui, tá? E vamos fazer a mesma medição. Vamos colocar a lâmpada aqui. E vamos fazer a mesma medição. Olha lá, temos também 0,19 amperes, ok? Nessa fase aqui. E 0,19 nessa fase aqui onde ela está sendo ligada. Olha lá, 0,19. Justamente nessa fase aqui onde ela está sendo ligada, ok? Agora vamos desligá-la aqui e vamos ligar essa lâmpada aqui que está no outro par de fases, ok? Então vamos lá, ela está nessa fase aqui, olha lá, tem aqui, ajeitar aqui, né, o cabo, então 0,19 amperes, ok? E vamos colocar ela aqui nessa fase também e vamos medir aqui 0, vamos ajeitar aqui, né? Para que possa ler corretamente. Ok? Então temos ali 0,18, 0,19 amperes. Olha lá, 0,19 amperes também, tá? Bom, galera, agora eu quero que vocês observem a seguinte experiência. Nós temos então aqui essa lâmpada que ela vai consumir 0,19 amperes. Olha só, vamos colocar aqui, olha, ela está ligada nessa fase, ok? Nós vimos aqui, ó, que ela vai consumir 0,19 amperes, ok? Vamos desligar essa lâmpada e vamos ver essa lâmpada aqui que também vai consumir 0,19 amperes, que está ligada, olha, na mesma fase, beleza? Então tá aqui, ela vai consumir ali 0,19 amperes também, ok? Então, se nós fizermos o seguinte,
se nós pegarmos e calcularmos 0,19 dessa com 0,19 dessa, nós temos então 0,38 amperes, beleza? Então nós teríamos que ter nessa fase aqui 0,38 amperes. Por quê? Porque essa lâmpada aqui, ela está consumindo, né, no caso aqui, 0,19 amperes, beleza? E essa outra lâmpada aqui é a mesma coisa, ela está consumindo 0,19 amperes. Então nós temos 0,19 amperes passando por essa fase e 0,19 amperes passando nessa fase aqui, tá? Vou repetir a experiência, olha só. Então nós temos aqui, olha lá, 0,18, né? 0,39, 0,19, né? Ajeitar aqui a ponteira aqui direitinho. Lá, nós temos... então nós temos 0,19, ok? Dessa lâmpada aqui, 0,19. Vou desligar essa lâmpada aqui, beleza? E vou ligar essa lâmpada aqui agora, olha. Ela vai dar 0,19 também, né? Então teríamos que ter aqui 0,38, porque é 0,19 dessa e 0,19 dessa. Mas não é isso que acontece, quer ver? Eu vou ligar aqui para vocês. Agora, olha, teria que dar 0,38, mas está dando 0,33. Então, anotem que aqui está dando, olha, 0,33 amperes e não 0,38, que seria a soma dessa. Por quê? Vamos fazer o cálculo aqui. Como a gente está trabalhando com um sistema trifásico, nós não podemos esquecer que nós temos a raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 3 equivale a 1,73, ok? Isso não pode ser esquecido, tá? O nosso sistema, por definição, ele é um sistema trifásico. E no sistema trifásico, nós temos que levar em consideração a raiz quadrada de 3. Então, o que nós iremos fazer? Essa lâmpada aqui, como eu citei para vocês anteriormente, olha, ela é uma lâmpada de 42 watts, olha, está aqui, tá vendo? 42 watts, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós temos duas lâmpadas, né? Então nós temos 42 mais 42. Nós temos então 84 watts, que é referente às duas lâmpadas, beleza? Bom, os 84 watts a gente multiplica por 1,73, que é a raiz quadrada de 3, porque estamos trabalhando com 3 fases, ok? Então, se a gente multiplicar esse 84 por 1,73, nós chegaremos aqui a um valor de 145,32, tá? Você pode estar fazendo na sua calculadora aí, beleza? Esse valor aqui, ele é referente às duas lâmpadas, ok? É a soma aqui das duas lâmpadas multiplicado por 1,73, porque temos um sistema trifásico aqui, ou bifásico, porque estamos utilizando as duas lâmpadas, beleza? Bom, agora o que nós iremos fazer? Iremos pegar esse valor aqui, ok? E vamos dividir esse valor por 2. Por quê? Porque são duas lâmpadas. Então a gente precisa saber o valor de potência de cada lâmpada. Bom, cada lâmpada então, realmente ela tem 72,66 watts, beleza? Se a gente pegar e dividir isso aqui por 220, nós vamos ter então 0,33 amperes. Pronto, então tá aqui. Então nós podemos ver que quando a gente associa isso daqui num circuito bifásico ou trifásico, tá? A gente tem que levar em consideração 1,73, que é a raiz quadrada de 3, beleza? Agora vamos fazer uma experiência com uma outra lâmpada. Essa lâmpada aqui, ela é de 50 watts, ok? Então vamos ver qual é a corrente dessa lâmpada aqui de 50 watts, beleza? Essa lâmpada aqui de 50 watts, ela tá dando algo em torno aqui de 0,21 amperes, beleza, galera? Então ela dá 0,21 amperes. E essa outra lâmpada aqui agora, ela é uma lâmpada de 40 watts. Vamos ver qual é a corrente dela. Vamos desligar aqui, ok? Vamos ligar somente essa lâmpada e vamos medi-la. 0,19 amperes. Então essa aqui está dando agora 0,21 amperes, ok? Essa aqui está dando... Então essa aqui está dando 0,21 amperes e essa aqui continua dando 0,19, visto que é uma lâmpada de 40 watts, ok? Então eu teria que ter aqui no caso, com 0,19 e 0,21, teria que ter 0,40 amperes das duas na mesma fase, beleza? Então a mesma fase delas é isso aqui, ó. Teria que dar 0,40 amperes quando eu ligasse, mas não é isso que acontece, tá dando 0,35, beleza? Então vamos fazer o mesmo cálculo.
Bom, então isso aqui eu falei que é uma lâmpada de 50 watts, ok? Então nós teríamos ali 50 watts. Isso aqui é uma lâmpada de 40 watts, tá? Conforme a gente, não sei se dá para vocês poderem visualizar, acredito que não, mas ele é uma lâmpada de 40 watts, beleza? Está escrito aqui, ó, 40 watts, beleza? Então temos aqui mais 40 watts, ok? Totalizando então 90 watts. Mas a gente tem que lembrar que estamos no sistema trifásico, beleza? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos multiplicar isso aqui por 1,73, beleza, galera? Isso aqui vai me dar um valor de 155,7, beleza? Nós temos que lembrar que são duas lâmpadas, então nós vamos pegar essa potência aqui, que é a potência total, e nós vamos dividir isso daqui por 2, beleza? Isso daqui divididos por 2 vão dar então 77,85, beleza? Bom, isso aqui dividido, isso aqui é a potência, seria a potência de cada uma delas. Isso aqui divididos por 220, que é a nossa tensão que temos aqui, ok? Isso aqui vai me dar uma corrente de 0,35 amperes, beleza? Então, conferindo novamente, olha só, essa aqui é 0,40, tá dando 0,18 amperes, beleza? E esse daqui é de 50 watts, ok? Então totalizando a 0,34 amperes, beleza? Chega próximo do que a gente calculou ali, ok, galera? Então tá aqui, ó, 0,34 amperes. Então a gente vê que a gente não tem a soma porque é um sistema trifásico, ok? Bom, turma, agora nós vamos ver o equilíbrio entre as fases, tá? Então, nós sabemos que essa lâmpada aqui é de 0,19 amperes, essa aqui também de 0,19 amperes e essa aqui também de 0,19 amperes, beleza? Então, olha só, nós temos 0,32 amperes nessa fase, ok? Agora vamos medir essa fase aqui, tá? Aqui a terceira, vamos ter aqui 0,32 amperes também, ok? Nessa fase, olha lá, tá? Então essa aqui também tem 0,32 amperes, tá? Agora vamos ver lá na terceira fase, que é essa daqui, beleza? Temos aqui 0,32, 0,33. Então temos aqui, ó, 0,32 nessa fase, 0,32 nessa fase e 0,32 nessa fase aqui também. Então nós podemos ver que as três fases estão com 0,32 amperes. Conferindo aqui novamente, olha, aqui ó, 0,32 nessa fase, nessa outra fase aqui também 0,32 e nessa fase aqui também 0,32. Com isso nós falamos que as três fases estão equilibradas, porque tem a mesma quantidade de corrente, beleza? Agora eu quero que você observe o seguinte, só corrigindo aqui um pequeno detalhe que eu falei com vocês anteriormente, esse cálculo aqui 1,73 é somente quando você tiver o sistema trifásico, beleza, galera? Quando você tiver a distribuição das suas cargas no sistema trifásico, beleza? Olha bem, essa lâmpada e essa lâmpada, elas estão ligadas nessa mesma fase, ok? Porém, essa lâmpada aqui está ligada nessa fase e essa outra lâmpada está ligada nessa outra fase aqui. Então, quer dizer, nós temos aqui um sistema trifásico. Então, esse cálculo que eu fiz aqui é somente para sistema trifásico, quando nós temos três fios aqui distribuindo as cargas, beleza? Aí eu fiz uma outra experiência aqui, olha só. Nós temos aqui agora essa lâmpada ligada nessa fase e nessa fase aqui. E essa lâmpada está ligada nessa fase e nessa outra fase. Então, quer dizer, nós temos duas lâmpadas ligadas entre as mesmas fases. Nesse momento, sim, agora nós vamos ter a soma das correntes. Querem ver? Olha só, vamos ligar aqui essa lâmpada. Ela está dando lá 0,18 amperes, ok? E essa aqui também dá algo em torno de 0,18 amperes, beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Ela está dando 0,18 amperes, vamos desligá-la aqui rapidinho, tá? E vamos ligar essa outra aqui, ó. Vamos ver qual a corrente que ela está consumindo. 0,18. 0,18 com 0,18, então vai me dar aqui 0,36. Então, quando você utiliza duas fases,
ok? Você tem aqui as cargas distribuídas entre duas fases, sim, aí você vai somar, você vai fazer a soma das correntes nessas duas fases, beleza? Mas quando você tem um sistema trifásico, tá? Mesmo ela compartilhando essa fase aqui, porém aqui você está ligada numa fase e aqui você está ligada numa outra fase, beleza? Você tem a distribuição das potências entre três fases. Quando você tiver a distribuição da potência somente entre duas fases, aí você vai somar as correntes. Então eu tenho 0,18 dessa, né, com 0,18 dessa daqui, beleza? Então 0,18 dessa com 0,18 dessa, no final eu vou ter aqui 0,36, beleza? Diferentemente, olha, repetindo aqui a experiência, beleza? Nós vamos ter aqui, olha, 0,18 amperes, beleza? Dessa lâmpada ligada. Agora eu vou ligar essa lâmpada. Essa lâmpada aqui está ligada na mesma fase dessa outra lâmpada, ok? Porém, o outro lado dela está ligado em outra fase, completamente diferente. Não está ligada nessa fase aqui. Então, olha só. Agora nós não iremos ter, olha só, tá vendo? Nós não temos, então, a potência dessa lâmpada aqui total. Nós não temos a soma das correntes ali, beleza, galera? Bom, então eu mostrei para vocês que quando vocês têm duas fases, você tem a soma das correntes ali de todas as cargas que estão ligadas, beleza? Agora, quando você tem a distribuição dessas cargas em três fases distintas, aí você vai fazer o cálculo ali do 1,73, tá? Eu vou mostrar para vocês num desenho aqui animado, ok? Num simulador, ok? Que fica melhor para o entendimento de vocês, tá? Vamos ver aqui nesse desenho, nessa figura que eu fiz, para ficar melhor elucidado, mas vocês viram realmente na prática que isso funciona. Então eu mostrei aqui na prática e agora nós vamos ver no diagrama esquemático para ficar melhor elucidado para vocês a distribuição aqui das potências nessas três fases. Vamos lá então. Bom, então aqui, olha, eu tenho uma corrente, embora aqui eu tenho duas lâmpadas ligadas, mas aqui eu tenho então uma corrente de 0,33 amperes aqui, olha, nesse ponto aqui de conexão. Porque nesse ponto aqui, embora esteja ligado aqui na mesma fase, mas você pode reparar que aqui eu tenho uma fase diferente e aqui ele está ligado em outra fase diferente, ok? Agora, se por um acaso eu pegar e ligar uma outra lâmpada, colocar uma lâmpada aqui e aproveitar para poder ligar ela nessa outra fase aqui e ligar essa lâmpada nessa outra fase aqui, então você pode reparar que agora eu vou ter a soma dessas duas correntes, ou seja, eu vou ter aqui então agora 0,36 amperes. Por quê? Porque eu tenho 0,19 amperes dessa lâmpada aqui, ok? E eu tenho aqui também 0,19 amperes dessa outra lâmpada aqui. Como aqui eu tenho duas lâmpadas ligadas nessa fase e essas duas lâmpadas estão ligadas nessa mesma fase, então aqui agora eu tenho a soma. Mas você pode reparar que essa fase aqui, ela compartilha aqui, no caso, duas lâmpadas, né? Por exemplo, essa fase em azul. Essa fase em azul compartilha essa lâmpada e essa lâmpada aqui. Porém, o outro lado dela está em outra fase e dessa lâmpada aqui também está em outra fase. Elas não estão compartilhando a mesma, o mesmo segmento de fase, ok? Como aqui, ó. Aqui eu botei essa lâmpada nessa fase e essa lâmpada nessa fase, essa aqui também. Então ambas estão compartilhando essas duas fases aqui, ok? Não estão compartilhando fases diferentes. Nesse momento a gente faz a soma, diferentemente daqui que a gente tem que fazer o cálculo lá do 1,73. Bom, galera, nós vamos ver então aqui agora a distribuição de três lâmpadas nas três fases, ok? Então nós temos aqui a fase 1, 2 e 3. Essas três lâmpadas vão ser distribuídas em relação ao neutro. Então nosso objetivo agora é ver qual é a corrente de neutro, beleza? Cada lâmpada dessa daqui, ela vai ter 0,15 amperes. São lâmpadas de 20 watts. Então essa aqui é de 20 watts, 20 watts e 20 watts. Se você pegar 20 watts e dividir por 127, porque nós vamos utilizar aqui o neutro, ok? Ela vai dar então uma corrente de 0,15 amperes, beleza? Vamos confirmar para ver se isso então é verdade, ok, galera? Então vamos lá. Vamos ligar primeiramente essa lâmpada aqui, ok? Então conectei primeiramente essa lâmpada, tá? E nós temos aqui uma corrente lá de 0,15 amperes, beleza? Agora nós vamos conectar essa outra lâmpada aqui. Bom, conectamos então agora a segunda lâmpada, ok? Vamos ver a corrente no neutro, ó.
continua 0,15 amperes, beleza? Então você pode ver que nós ligamos aqui no neutro duas lâmpadas, cada uma de 0,15 amperes, ok? E a minha corrente no neutro é 0,15 amperes, tá? É a corrente de cada lâmpada dessa daqui, beleza, galera? Então por aqui você já pode imaginar, se você ligar uma lâmpada aqui de 0,15, né, por exemplo, uma lâmpada de 20 amperes e uma de 20 amperes também, a corrente no neutro vai ser 20 amperes, ela não vai ser a soma, tá? É isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Olha, nós temos aqui, olha lá, o fio ligado no neutro, ok? E cada lâmpada aqui é 0,15 amperes. Então no neutro nós não temos a soma, conforme as pessoas podem imaginar. As pessoas pensam que no neutro você tem a soma das correntes e não tem, tá vendo? O neutro ele é o retorno, beleza? Então você vai ter aqui a corrente de cada um desses equipamentos aqui, beleza? Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos ligar agora a terceira lâmpada aqui no neutro. Bom, agora nós ligamos a terceira lâmpada. Então, as três cargas iguais, elas estão equilibradas em cima do neutro. Nesse momento, olha lá, o neutro ele é zero, beleza? Então, no neutro, se você tiver carga iguais nas três fases, o neutro ele não tem corrente, olha, não passa corrente por ele, beleza? Então, por isso que se pede para equilibrar as três fases, tá? As três fases precisam ficar equilibradas para que no neutro não tenha corrente, olha. E nós mostramos isso aqui na prática, beleza? Olha só, estamos mostrando que no neutro não há corrente no neutro, tá? Aqui, olha, tá? Então nós temos aqui, olha, as três fases equilibradas, tá? As três fases estão equilibradas e no neutro não há corrente nele, beleza, galera? Agora, turma, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, por que nós temos que botar cargas equilibradas nas três fases, ok? Por que as três fases têm que estar com a mesma quantidade de corrente, ou próxima disso, tá? Para que a corrente no neutro, ok? Ela possa ficar o mais zero possível, tá? Aqui, agora eu vou botar uma lâmpada, olha só, quanto que essa lâmpada aqui, ela consome de corrente, tá? Vou ligar aqui, olha só quanto que ela consome de corrente, 0,41 amperes, tá? A gente lembra que essas lâmpadas aqui, ela está consumindo 0,15, ok? Então cada lâmpada dessa aqui, ela tem 0,15 amperes. Quando eu ligo essa outra lâmpada aqui, olha a minha corrente do neutro, olha, 0,36. Agora eu vou ligar essa outra lâmpada aqui que também consome 0,15 amperes, beleza? Olha a corrente no neutro, 0,28 amperes, beleza? Como eu não tenho a carga equilibrada, porque aqui eu tenho uma lâmpada de 20 watts, aqui uma de 20, e aqui eu tenho uma lâmpada de 100 watts, ok? Então o que acontece? Eu não tenho potência igual em todas as fases. Essa fase aqui está com 20 watts, essa fase aqui está com 20 watts, só que essa fase aqui está com 100 watts. Então o que acontece? Ela está com uma potência muito alta. Então o que acontece? Eu tenho aqui um desequilíbrio de potência entre as fases. A consequência disso é que lá no neutro, olha só, eu vou ter uma corrente residual no neutro, tá? Então sempre quando aparece uma corrente residual no neutro, isso aqui significa que as fases não estão equilibradas. Eu não tenho equilíbrio entre as três fases, beleza? Quando eu equilibro as três fases, essa corrente no neutro ela tende a zero. Então eu vou tirar essa lâmpada aqui, que tem uma potência altíssima, ok? Eu vou retirá-la aqui para vocês poderem ver. E vou retornar com essa lâmpada aqui para equilibrar as três fases. Pronto. Agora eu tenho cargas iguais nas três fases. A nossa corrente de neutro é zero, beleza? Então tá aqui, ó, a nossa corrente do neutro é zero, porque as três fases estão com a mesma quantidade de potência, beleza, galera? Então isso aí é o chamado equilíbrio de fase na prática. Bom, galera, então eu liguei aqui 4 lâmpadas, conforme nós podemos ver no nosso diagrama esquemático aqui do lado, olha. Está mostrando aqui para vocês o nosso diagrama esquemático, ok? Então, essas 4 lâmpadas estão ligadas aqui no nosso sistema trifásico, ok? Então, eu tenho aqui uma lâmpada de 40 watts e uma, essa daqui, de 42, beleza? Essa lâmpada aqui é de 50 watts e essa aqui também de 42, beleza? Então, nós temos essa lâmpada aqui de 42 watts ligado nas fases aqui R, ok? E na fase T, beleza, galera? E nós temos aqui essa lâmpada de 40 e essa aqui de 42 ligado nas fases R, ok? E na fase S, beleza? E por último nós temos aqui essa lâmpada de 50 watts ligados aqui nessa fase S e na fase
T, beleza? ST, então estão ligados aqui essa lâmpada de 50 watts, repetindo conforme o nosso diagrama esquemático aqui do lado, ok? E agora vamos aferir aqui, vamos conferir com o nosso amperímetro, ok? A corrente que eu tenho aqui na fase R, beleza? Então na fase R, onde está ligada a lâmpada aqui de 42 e 40, beleza? Vamos ver aqui quantos amperes nós temos aqui nessa fase aqui, ok? Deixa eu posicionar ele aqui direitinho. Então, ó, aqui nós temos então 0,48 amperes, tá? 0,47 ou 0,48 amperes na fase R, beleza, galera? Bom, agora nós vamos conferir aqui na fase S, beleza? Nessa fase S aqui, onde estão ligadas aqui as lâmpadas de 40, 42 e temos aqui essa lâmpada de 50, beleza? Olha só, essas três lâmpadas aqui estão ligadas aqui nessa fase S, beleza? Então vamos conferir aqui quantos amperes temos aqui nessa fase, beleza? Bom, temos aqui então cerca de 0,48, 0,49 amperes, ok? Bom, agora por último vamos conferir aqui na fase T, ok? Temos aqui na fase T, ligadas aqui essa lâmpada de 50 e essa lâmpada aqui de 42, beleza? Vamos então conferir aqui na fase T, qual é a nossa corrente que nós temos aqui. Então nós temos aqui, ó, 0,34 amperes, tá? 0,34 amperes nessa fase T, tá? Na fase T temos então 0,34 amperes, beleza? Bom, agora vamos para os nossos cálculos e conferir se realmente cada fase dessa aqui está batendo. Vamos lá. Bom, galera, nós temos então aqui a distribuição da corrente no sistema trifásico. Primeiramente, nós temos aqui as fases R, S e T, ok? Então, vocês podem perceber que colocamos uma lâmpada aqui de 42 watts, ok? Dividida aqui entre as fases R e a fase S, beleza? Bom, aqui até aqui nada demais, né? Nós temos aqui 42 watts dividido por 220 volts, que é a diferença de potencial entre R e S, tá? Nós temos aqui então uma corrente de 0,19 amperes. Até aqui nada demais conforme a lei de Ohm, beleza? Aqui nós temos aqui agora uma lâmpada também de 42 watts, dividida aqui entre as fases S e T, também nada demais, conforme vocês já estudaram. Então nós temos aqui 42 watts dividido por 220, 0,19 amperes também. Bom, até aqui nada demais. E aqui também nada demais, porque nós temos aqui uma outra lâmpada, só que agora dividido entre as fases R e a fase T, com uma corrente também de 0,19 amperes também, beleza? Visto que nós dividimos a potência 42 watts, dividimos por 220 e obtemos aqui 0,19 amperes. Até aqui, então, a lei de Ohm simples, beleza? Bom, nós temos aqui agora duas lâmpadas ligadas em paralelo, compartilhando aqui as fases R e a fase T consecutivamente, ok? Então aqui nós vamos somar as potências das duas lâmpadas, vão dar 84 watts, vamos dividir pela diferença de potencial RT, que é 220, e vamos obter aqui 0,38 amperes também nesse circuito, ok? Como as duas lâmpadas estão compartilhando as fases R e T, vai circular aqui 0,38 amperes por essas duas fases que eu acabei de citar, ou seja, cada lâmpada dessa aqui vai ter 0,19 amperes, né? Somando, como as duas estão ligadas em paralelo no mesmo par de fases, nós temos aqui 0,38 amperes. Também nada demais. Bom, aqui agora tem uma coisa interessante. Vocês podem observar que nós temos aqui duas lâmpadas de 42 watts, onde elas compartilham a fase R, tá vendo? Ambas estão compartilhando a fase R, porém uma está ligada na fase S e a outra está ligada na fase T, beleza? Então, como já era de se esperar, nessa fase S nós temos 0,19 amperes, nessa fase T 0,19 amperes, mas aqui nessa fase compartilhada nós não temos a soma, porque nós estamos ligando ela num sistema trifásico. Nós temos que levar em consideração a raiz quadrada de 3, ok? A raiz quadrada de 3 nós sabemos que é 1,73. Então o que nós fazemos? Nós vamos somar aqui as potências das duas lâmpadas, 42 watts com mais 42 watts, nós temos 84 watts, beleza? E vamos multiplicar isso aqui pela raiz quadrada de 3, que é 1,73. Vão dar aqui 145,32 watts, que seria a potência total, já contando aqui o sistema trifásico, beleza? Então a corrente total vai ser 145,32 watts divididos por 220 volts, tá? Nós obteremos aqui então uma corrente total de 0,660 amperes, ou 660 miliamperes. Agora nós vamos dividir essa corrente aqui, ok, pela quantidade de lâmpadas, né? Então nós temos aqui duas lâmpadas compartilhando a mesma fase, tá? Então nós vamos pegar aqui 0,660
0,660 amperes ou 660 miliamperes e dividir por 2, porque nós temos aqui duas lâmpadas compartilhando o mesmo segmento de fase. E nós vamos ter aqui uma corrente de 0,33 amperes nessa fase compartilhada. Então repara que aqui nós não temos a soma das correntes, e sim nós temos aqui o cálculo levando em consideração a raiz quadrada de 3, beleza? Bom, aqui agora nós temos 3 lâmpadas, tá? Cada uma aqui, a cada 2 lâmpadas, no caso, compartilhando a mesma fase. Ou seja, vocês podem ver aqui, olha só, nós temos essa lâmpada e essa lâmpada aqui compartilhando a fase R. Nós temos essa lâmpada e essa lâmpada aqui compartilhando a fase S, e nós temos essa lâmpada aqui e essa lâmpada aqui compartilhando a fase T, beleza? Então, a cada 2 lâmpadas aqui nós temos um compartilhamento de fase, beleza? E como que nós vamos calcular isso aqui? Nós somamos as 3 lâmpadas, a potência das 3 lâmpadas, vão dar 126 watts, vamos multiplicar isso aqui pela raiz quadrada de 3, porque estamos num sistema trifásico, equilibrado, né? E isso aqui nós vamos dividir por 220, vão dar 0,990 amperes, ou 990 miliamperes. E nós vamos dividir essa corrente aqui pela quantidade de lâmpadas ligadas nas fases compartilhadas. Nós temos 3 lâmpadas ligadas nessas fases compartilhadas, tá vendo? Então aqui nós temos um compartilhamento, aqui outro compartilhamento e aqui outro compartilhamento. Então nós vamos dividir por 3, que vai dar 0,33 nas 3 fases, porque nós temos aqui, então, as 3 lâmpadas aqui iguais compartilhadas nas 3 fases certinho. Então nós temos aqui 0,33 amperes em cada fase e não a soma das correntes, ok? Então vocês têm que prestar bastante atenção nisso, porque num sistema trifásico, tá? Quando você compartilha as 3 fases, você não tem a soma correta das 3 fases, tá? Você tem uma espécie de uma soma vetorial ali para essas 3 fases, beleza? Bom, aqui nós temos um outro exemplo, olha só. Nós temos então aqui na fase R, nós temos essa lâmpada de 40 watts ligada aqui, uma lâmpada de 42 watts, tá? Ambas elas estão ligadas aqui na fase R, tá vendo? Elas estão ligadas aqui na fase R, beleza? E se você reparar, elas estão ligadas aqui, olha, na fase S também, tá? Então nós temos 2 conjuntos de lâmpadas aqui, ligadas na fase R e ligada na fase S também, ok? Bom, esse conjunto aqui que está ligado na fase R, olha só, essa lâmpada aqui também está ligada na fase R, tá vendo? Porém, ela está ligada na fase T. Tá? Então agora ela está ligada numa outra fase, beleza? E aqui nós temos essa lâmpada e esse conjunto de lâmpadas que estão compartilhando aqui a fase S, beleza? Então nós temos aqui, continuamos aqui com 3 segmentos aqui de compartilhamento nas 3 fases, tá? Porém aqui nós temos 2 lâmpadas ligadas aqui em paralelo, aqui compartilhando a fase R e a fase S. Vamos ver como é que a gente se calcula isso aqui, tá? Por exemplo, vamos supor então que eu queira calcular as lâmpadas aqui de 40, 42 e essa aqui também de 42. Né? Elas estão compartilhando qual fase? Elas estão compartilhando essa fase R. Então, como que eu vou saber a corrente que circula por aqui? Bom, primeiramente eu vou somar a potência delas. Então, eu tenho aqui 40 watts mais 42 mais 42. Vão dar 124 watts. Multiplicado, no caso aqui, por 1,73, vão dar 214,52 watts, ok? Que é a potência dessas 3 lâmpadas aqui no sistema aqui trifásico, beleza? E a corrente total vai ser isso aqui dividido por 220, vão dar 0,975 amperes. Agora nós vamos dividir pela quantidade de lâmpada ligada na fase compartilhada, beleza? Olha só, nós temos então aqui, né, aqui nós temos uma fase compartilhada, tá vendo? Essas 2 lâmpadas aqui estão ligadas em paralelo, então isso aqui seria um segmento, beleza? E aqui nós temos uma outra lâmpada compartilhando a mesma fase, tá? Ora, Fabiano, mas por que aqui nós não contamos 3? Nós não contamos 3 porque nós temos aqui 2 lâmpadas ligadas em paralelo, tá? Então, como elas estão ligadas em paralelo, ela é como se fosse uma única, beleza? Então, nós temos aqui 0,975 watts, amperes, né? Divididos por 2, porque nós temos 2 segmentos de lâmpada, tá? Ó, conforme nós podemos ver aqui novamente, olha, 2 segmentos de lâmpada. Isso aqui vai me dar 0,48 amperes. Então, essas 2 lâmpadas aqui, tá? Ou melhor, essa lâmpada aqui e esse conjunto aqui, tá? Que estão compartilhando a fase R, por aqui vai circular uma corrente de 0,48 amperes, tá? Aí eu deixo aí como desafio para vocês poderem também calcular aqui, né, no caso a corrente que circula aqui pela fase S e a corrente que circula aqui pela fase T. Lembrando que quando você for calcular aqui a corrente que circula pela fase S, você não pode esquecer que isso aqui, tá, seria um único conjunto. Então você vai somar aqui 40 mais 42, né, e você vai ter aqui 50. Então ficaria 40 mais 42 e 50. Aí você vai conseguir achar a corrente que tem aqui, beleza? E fica como desafio para vocês poderem encontrar essa outra corrente aqui também, tá? Qualquer dúvida, vocês dão uma olhadinha lá no vídeo, né, que a gente tem
antes dessa jornada aqui, né? E vocês podem verificar exatamente esses valores aqui, beleza? E aqui nós temos aqui as correntes no neutro, tá? Conforme o vídeo passado anteriormente, vocês viram que o neutro tem que dar 0. Então, quando nós temos 3 cargas iguais, conforme mostra essa primeira figura aqui, a corrente no neutro ela tem que ser 0, porque as 3 cargas aqui têm a mesma quantidade de corrente. Então, nós temos aqui um circuito equilibrado. Num circuito equilibrado, a corrente no neutro é 0, beleza? Bom, quando nós tivermos aqui somente duas cargas, aqui no caso, cada uma tem 3 amperes, então no neutro nós teremos os 3 amperes, nós não temos a soma, beleza, galera? O pessoal aí erra equivocadamente pensando que aqui é a soma, mas não é a soma, ok? E quando nós temos aqui apenas uma carga de 3 amperes, logicamente nós teremos aqui no neutro uma corrente de 3 amperes também, beleza? Bom, agora você pode reparar que eu tenho aqui, olha, 3 amperes numa carga, 5 amperes em outra e 9 amperes em outra carga, beleza? A corrente no neutro aqui vai ser de 5,3 amperes, tá? De acordo aqui com esse cálculo que vocês podem ver aqui, ó, beleza? Então nós temos aqui a raiz quadrada de IR, beleza? É a corrente aqui que nós temos na fase R, elevado ao quadrado, mais a corrente na fase S elevado ao quadrado, mais a corrente na fase T elevado ao quadrado, ok? Isso aqui menos a corrente IR vezes a corrente S, mais a corrente IS vezes a corrente T, mais a corrente IR vezes a corrente IT. Isso tudo aqui você tira a raiz quadrada. No final das contas, você tem aqui 5,3 amperes. É a corrente que você tem circulante aqui. Então, o legal disso aqui é que você pode perceber o seguinte, quando nós temos o desequilíbrio nas 3 fases aqui, você vai ter uma corrente residual no neutro. Isso é que é importante. E você pode verificar através do vídeo anterior que isso aqui é um fato. Quando você tem aqui 3 cargas desequilibradas, ok? Então você pode ver que você vai ter ali uma corrente no neutro também, beleza? E de qualquer forma, eu gostaria que você pudesse observar, como eu já falei anteriormente, né, no nosso vídeo anterior, onde eu mostro isso aqui na prática, tá? Tem um vídeo anterior a isso, que eu mostro ali na prática todos esses cálculos que nós fizemos aqui, ok, galera? Bom, então é isso aí. Espero que essa aula aqui possa ter ficado bem elucidada para vocês, que na matemática e na prática a distribuição da corrente é a mesma. Beleza, galera?